boa noite. Sou Matheus Falivene, professor de prática penal de vocês, e hoje a gente vai falar sobre os embargos de declaração e outros recursos menores. Na nossa aula de hoje é sobre recursos menores, aí, digamos assim, que são importantes na nossa vida prática, mas que não caem na prova da OAB. Então essa aqui vai ser a aula única só de teoria, né? Eu vou explicar os recursos, tá? Quais são eles. E a gente vai depois não fazer parte teórica, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre a grave execução, sobre o recurso ordinário constitucional, que são recursos mais importantes e que a OAB pede. Então o primeiro recurso que a gente tem aqui são os embargos de declaração. Os embargos de declaração eles são um recurso oponível contra a decisão, leia-se sentenças, acórdãos ou decisões interlocutórias que apresente ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. E o fundamento nele está no artigo 382 e 619 e 620 do Código de Processo Penal. E a função dele, ele visa tornar mais clara a decisão, mais preciso, né, o conteúdo da decisão. Então, quer dizer, o fundamento dos embargos de declaração contra a sentença estão no artigo 382 do Código de Processo Penal e contra os acórdãos estão, na verdade, né, nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Bom, com relação à interposição, os embargos de declaração, no caso dos embargos de declaração, a interposição deve ser efetuada junto ao órgão que prolatou a decisão considerada defeituosa. Então deve ser feita ao próprio órgão que proferiu a decisão defeituosa, até porque será este mesmo órgão que julgará os embargos de declaração. Vai competir este órgão, né, ao mesmo órgão que prolatou a decisão, julgar os embargos de declaração. O prazo dos embargos tem que ser oposto o verbo de embargos é opor. Então os embargos de declaração eles são opostos no prazo de 2 dias. Então no caso de direito penal, né, de processo penal, o prazo vai ser de 2 dias em qualquer caso, inclusive em tribunais superiores, STJ e STF. Tá? Então tanto na primeira instância, quanto nos tribunais, quanto no STJ, quanto no STF, o prazo vai ser sempre de 2 dias e não de 5, tá? Porque o regimento interno de alguns tribunais prevê 5, mas no penal, no caso do penal, o prazo é sempre 2 dias. A única exceção vai ser no caso do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. No caso do GCRIM, o prazo para interposição é de 5 dias, tá? A única diferença é no GCRIM. Qualquer outro caso vai ser 2 dias. E após, né, uma coisa que é importante, um dos efeitos dos embargos de declaração é interromper os prazos para interposição de outros recursos. Então, após o julgamento dos embargos de declaração, o prazo para os demais recursos, ele é integralmente devolvido à parte. Ele interrompe, né, o prazo para outros recursos. Depois a gente tem um outro, esse aqui tem alguma chance até de cair na OAB, nunca caiu, mas existe alguma chance que caia na segunda fase, muito pequena, que são os embargos infringentes e os embargos de nulidade. Né? Então, embargos infringentes e embargos de nulidade são 2 recursos diferentes, mas que a gente estuda juntos, porque eles são muito parecidos. Mas são 2 coisas diferentes, tem que ser feito em petições diferentes. Caso existam, pode ser que tenha caso que tenha um, e outro caso que tenha outro, pode ser caso que não tenha nenhum, e pode ter caso que tenha os 2, e daí você tem que fazer, se tiver os 2, né, fazer em petições diferentes. Mas primeiro, o que são os embargos infringentes e os embargos de nulidade? Os embargos infringentes e os embargos de nulidade são recursos exclusivos da defesa. Olha isso, é importante. Exclusivos da defesa que, ao atacar a falta de unanimidade dos julgadores na segunda instância, busca reverter a situação em favor do acusado. É por isso que os julgamentos são feitos em número ímpar, geralmente por 3 desembargadores. Por quê? Pode acontecer de 2 negarem o que a defesa pede e um conceder o que a defesa pediu. Nesse caso, que um concedeu o que a defesa pediu, é possível que a defesa faça embargos infringentes ou embargos de nulidade e com isso chame mais 2 desembargadores para julgar, para ter um julgamento com 5, porque esses 2 novos podem ficar a favor da defesa junto com aquele que foi voto vencido. E com isso a defesa vencer o pedido, né, ganhar o pedido, ter o seu recurso provido. Essa é a função dos embargos infringentes e dos embargos de nulidade. Eu coloquei lá. Apontando a defesa a existência de divergência entre os julgadores de uma turma ou câmara criminal, que decidiu, por exemplo,
recurso de apelação dos réus, né, os embargos em análise buscam reverter o cenário em prol do réu, fazendo com que os demais julgadores alterem sua posição e passem a seguir o voto vencido, que é favorável ao acusado. E a gente tem os requisitos de cabimento desse recurso. Primeiro, decisão de segunda instância não unânime e desfavorável ao réu. Então, o primeiro requisito é que você tenha uma decisão de segunda instância que seja não unânime, não pode ser unânime, e que tenha um voto favorável ao réu, seja desfavorável ao réu, mas tenha um voto favorável. E depois, outro requisito, que o voto vencido, a existência do voto vencido, né, de um dos julgadores favorável ao réu. Inclusive, é importante que esse desembargador vencido declare seu voto. Se ele não declarar, você tem que fazer embargo de declaração. E esse recurso só é cabível nos acórdãos que julgam apelação, recurso em sentido estrito e agravo e execução. Então, não é cabível para qualquer caso. Só é cabível quando julgar apelação, rese em agravo em execução. E aqui está a diferença entre os embargos infringentes, também chamado embargos de divergência, e os embargos de nulidade. Os embargos infringentes, também chamados de embargos de divergência, atacam questão de mérito. Exemplo, cabe embargos infringentes do acordo que, por 2-1, condena o réu, sendo que o voto vencido foi pela absolução. Então, os embargos infringentes ou de divergência, eles atacam questões de mérito, atacam a falta de unanimidade em questão de mérito. Já os embargos de nulidade, eles buscam o reconhecimento da nulidade em favor da defesa. Exemplo, cabe embargo de nulidade do acordo que não acolheu, por 2-1, nulidade da citação do réu. O voto vencido favorável ao acusado reconheceu a nulidade. Nesse caso, vai caber os chamados embargos de nulidade. Então, essa é a diferença entre eles. Lembrando que são recursos diferentes, que se couber os dois, você tem que fazer os dois em petições diferentes. Tá? Isso é muito importante. Nada impede a interposição de embargos infringentes e de nulidade simultaneamente, né, quando houver questões não unânimes e favoráveis ao réu de mérito e de nulidade. Tá? Eu coloquei um só recurso aqui, mas está errado isso, eu vou ter que apagar. Tá? O que acontece? Tem que fazer em petições diversas. Né? Isso saiu errado na hora que eu digitei. Né? 2 recursos. E o prazo para a interposição do recurso é de 10 dias da publicação do acórdão, nos termos do artigo 69, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, o prazo desses recursos é de 10 dias. E a interposição é feita perante o relator e as razões são apresentadas simultaneamente. Tá? Você faz as razões simultaneamente e daí, né, o relator vai apreciar já o recurso já com as razões. Bom, depois de ter carta testemunhável, que isso aqui eu nunca vi acontecer na prática, é difícil, tá, você ter ela, porque hoje você resolve isso por meio de habeas corpus, mas esse recurso existe, é importante a gente conhecer o conteúdo dele. Bom, a carta testemunhável, ela visa promover o encaminhamento do recurso ao órgão ad quem, isso é, busca forçar a subida de um recurso não conhecido, isso é, do recurso que teve seu segmento negado, por exemplo, por ter sido considerado intempestivo. Lembrando que aqui não cabe carta testemunhável para apelação, tá? Da apelação não conhecida vai caber rese. E se for recurso extraordinário, recurso especial, também tem lá o agravo específico. Para qualquer outra coisa, que seja recurso de primeira instância, por exemplo, um rese que não subiu, vai caber a carta testemunhável. Cabimento. Bom, a carta testemunhável é cabível da decisão que denegar o recurso e da decisão que, embora tenha admitido o recurso, obste o seu seguimento para o órgão a quem. Só que tem que tomar cuidado, pois a denegação da apelação desafia a oposição do recurso, a interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal, e não da carta testemunhável. Agora, se nessa situação o rese também não sobe, daí cabe carta testemunhável. Então, rese, agravo e execução, qualquer recurso desses que não suba, que não seja apelação e que não seja recurso para Tribunal Superior, também vai caber a carta testemunhável. Né? E é importante destacar que esse recurso ele é interposto ao escrivão e não ao juiz. Tá? Se vocês pegarem os livros de prática que trazem a carta testemunhável, vocês vão notar que ele é feito, a interposição é feita ao escrivão e não ao juiz. Você interpõe esse recurso para o escrivão, porque o escrivão vai dar andamento no recurso. Por isso que chama carta testemunhável, porque o escrivão vai virar como se fosse uma testemunha. E uma questão importante que tem aqui é o prazo disso aqui. O prazo para a interposição da carta testemunhável é de 48 horas, contada da intimação da decisão. E 48 horas não são 2 dias. Porque aqui o prazo é prazo em horas. E o prazo em horas você conta de hora em hora. Isso é bem interessante, tá? Isso torna
a interposição desse recurso um pouco mais difícil também na prática. Você tem um prazo em horas de 48 horas, que, repito, não são 2 dias, são 48 horas, tá? Então tem que tomar cuidado com esse recurso, se algum dia você for fazer, eu nunca fiz, mas se algum dia você for fazer, tem que tomar cuidado com esse prazo de 48 horas. E por fim, a gente tem um último recurso, que não é muito bem um recurso, tá? Que chama correição parcial. Doutrina estuda ele também no processo penal, nunca caiu no exame de ordem, mas a gente vai estudar porque é importante conhecer. Porque a correição parcial é a providência administrativa disciplinar destinada a corrigir despachos administrativos judiciais que causam tumulto no processo. E essas decisões elas podem decorrer de erro ou abuso do magistrado. Então, se você tem um erro no processo, um erro de procedimento, alguma forma de abuso do magistrado, você pode recorrer contra isso por meio da correição parcial. É lógico que hoje na prática muita gente faz habeas corpus, que é mais fácil, mas poderia também fazer uma correição parcial. Porque, apesar da controvérsia sobre matéria, entende-se que a correição parcial não se trata de um recurso propriamente dito, mas de providência administrativa para corrigir atos judiciais que se constituem em erro improcedendo. Em sentido contrário, o Tourinho Filho entende que se trata de um recurso, mas a doutrina majoritária fala que não é bem um recurso, ele é muito mais uma providência administrativa, tanto que a previsão da correição parcial é regimental, né? Ela é prevista no regimento interno dos tribunais e não no Código de Processo Penal. Bom, e quais são os legitimados para a correição parcial? São as partes envolvidas na ação penal, podem fazer uso da correição parcial, uma vez que o erro improcedendo do magistrado, ao conduzir ao processo, pode prejudicar qualquer uma delas. E também, nesse sentido, o assistente de acusação pode valer-se do instrumento da correição parcial. Tá? O assistente pode também se valer. E o prazo. Bom, o prazo para requerer correição parcial é de 10 dias naqueles estados que adotam o rito do agravo de instrumento. Tá? Tendo em vista que não há lei federal disciplinando completamente a matéria, a cautela recomenda que a gente observe o prazo de 5 dias para buscar a tutela do tribunal, em razão da possibilidade que se adote o rito do recurso em sentido estrito. Então, assim, isso aqui, no fundo, é uma zona, tá? Você tem que ler o regimento interno do tribunal onde você vai fazer a correição parcial. Por quê? Tem tribunal que o prazo, ele segue o rito do agravo de instrumento do processo civil antigo, com prazo de 10 dias. Tem tribunal que segue o rito do agravo de instrumento novo, do Código de Processo Civil novo, com prazo de 15 dias. Tem tribunal que adota o rito do recurso em sentido estrito, com prazo de 5 dias. Então você vai ter que olhar o regimento interno do tribunal, ler o regimento interno, buscar a correição parcial no regimento interno, para ver qual é o prazo, qual é o procedimento adotado por aquele tribunal onde você vai fazer a correição parcial. Porque esse recurso tem uma natureza administrativa muito forte. Então ele tem uma previsão regimental. Quer dizer, todo recurso, além da previsão legal no código, tem também previsão regimental. Mas esse aqui é um recurso especialmente regimental, né? Ele tem previsão especialmente regimental, esse recurso. E os efeitos, né? Porque a correição parcial não é dotada de efeito suspensivo, todavia há entendimento que advoga que o relator pode lhe atribuir efeito suspensivo com fundamento nas normas de direito processual civil. O que se mostra coerente, porque em alguns casos o prejuízo é manifesto. E aqui você vai depender também de olhar o regimento interno do tribunal e a jurisprudência do tribunal. Tá? Então tem tribunais que no regimento interno é previsto que o relator possa dar efeito suspensivo à correição parcial. Outros não. Tá? Então é interessante, sempre que você for fazer a correição parcial, olhar o regimento interno. Bom, e para a aula de hoje é isso aí. Agradeço vocês por terem assistido. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula, onde, se eu não me engano, a gente vai ver o recurso de agravo em execução. Muito obrigado e até mais.